Vozes dos animais, conhece? Da abelha à zebra. Trabalhou tudo. Ele arrancou risos de milhões. Mas por trás da maquiagem, do bigode e do inconfundível Baltazar da Rocha, Walter Dávila travava batalhas silenciosas. No auge da fama, poucos sabiam o drama que o acompanhava longe dos holofotes. Por trás do humor refinado e da fala elegante, existia um homem que travou uma batalha silenciosa nos bastidores. Ele morreu em silêncio, quase como se estivesse se despedindo com a mesma discrição com que sempre tratou sua vida pessoal. Hoje, você vai conhecer a trajetória desse mestre do humor brasileiro, os bastidores da escolinha, as marcas que ele deixou na TV, e o verdadeiro motivo por que Walter Dávila nos deixou tão cedo, e tão calado. E no fim, você vai entender por que ele ainda vive na memória de quem cresceu rindo com sua inteligência. Walter Dávila nasceu em 1911, em Porto Alegre, numa família humilde. Desde pequeno, a dura realidade financeira moldou sua visão de mundo. Mas, mesmo em meio à pobreza, um talento começava a despontar. Junto com sua irmã Emma Dávila, Walter buscava nos pequenos espetáculos e no rádio local uma saída para as dificuldades. O humor, quase como um instinto de sobrevivência, foi seu primeiro refúgio. A virada veio em 1935, quando, com a ajuda de Dercy Gonçalves, Walter e Emma partiram para o Rio de Janeiro, em busca de novas oportunidades. Ali, enfrentaram desafios ainda maiores, mas com uma chance real de mostrar seu talento. Mas o circo foi seu verdadeiro berço artístico. Antes mesmo do rádio e do teatro ganharem força, foi sob as lonas coloridas e os picadeiros improvisados de Porto Alegre que Walter aprendeu a observar o público, a perceber os detalhes que arrancavam risadas sinceras e a lapidar sua persona cômica. O contato direto com as reações do público o ensinou a arte do timing, da improvisação e da empatia com a plateia, características que o acompanhariam até o fim da carreira. Sua veia cômica nunca foi ensaiada nos grandes estúdios, mas, sim, nas ruas, nos circos e nas dificuldades cotidianas de uma vida sem luxos. Mesmo sem os grandes recursos que muitos artistas da elite possuíam, Walter rapidamente se destacou. Sua capacidade de transformar o cotidiano em piada, com personagens simples e cativantes, o colocou no radar dos produtores de rádio e teatro. Mal sabia ele que aquele garoto do sul do país estava iniciando uma jornada que o consagraria como um dos maiores nomes do humor brasileiro. Com o talento já evidente, Walter Dávila mergulhou de vez no rádio carioca, o principal veículo de entretenimento do país nas décadas de 30 e 40. Seu humor versátil, cheio de personagens carismáticos, logo conquistou o público. Ele sabia brincar com o cotidiano do brasileiro de forma leve, inteligente e sempre respeitosa, o que o tornou uma presença constante em vários programas de sucesso. O rádio foi sua primeira grande escola nacional, onde refinou ainda mais seu talento e ganhou espaço entre os grandes nomes da comédia. O sucesso no rádio o levou naturalmente para o cinema. Na Atlântida Cinematográfica, grande produtora das chanchadas, comédias musicais muito populares no Brasil, Walter encontrou um novo público. Filmes como Noites Cariocas, Das Neves Traz a Cebola e Tem Pressa, Maricota Depressa mostraram ao país seu domínio absoluto do humor físico e da improvisação. O cinema transformou seu rosto e suas expressões em símbolos da comédia nacional, ampliando ainda mais sua base de fãs. Mas não parou aí. Na televisão, seu talento floresceu ainda mais com o icônico personagem Sinfrônio no programa Praça da Alegria, ao lado de Manuel de Nóbrega. Com sua leitura propositalmente errada e interpretações absurdas, Sinfrônio arrancava gargalhadas com piadas inteligentes que brincavam com a confusão de palavras e significados. Senhor, desculpe, sabe? Eu quando leio esqueço tudo, sabe? Principalmente quando pego um livro como este aqui, sabe? Era o humor simples, mas com uma camada de genialidade que só os grandes dominam. Walter Dávila consolidava, assim, uma carreira rara. Transitava com naturalidade pelo rádio, cinema e TV, sempre inovando e se reinventando. O humor leve, acessível e ao mesmo tempo sofisticado o colocava como referência para colegas e inspiração para as novas gerações de comediantes. Mas o maior personagem de sua carreira ainda estava por vir. Na década de 1990, Walter Dávila já era uma lenda viva do humor brasileiro. Mas foi justamente nessa fase tardia de sua carreira que ele criaria o personagem que atravessaria gerações e o eternizaria no imaginário popular,
Baltazar da Rocha, da escolinha do professor Raimundo. Convidado por Chico Anísio para integrar o elenco do programa, Walter aceitou de imediato, trazendo consigo décadas de experiência, refinamento cômico e uma bagagem artística que poucos no país possuíam. Baltazar da Rocha foi um personagem construído com precisão cirúrgica. Com seu ar sempre pomposo, vocabulário rebuscado e mania de querer corrigir os outros com lições de moral carregadas de ironia, ele logo se destacou entre o grupo de alunos da escolinha. A fórmula era simples e genial. Baltazar sempre começava seus discursos com aquele famoso bordão. Segundo o grande pensador, citando filósofos ou autores, geralmente de forma errada ou em contextos absurdos, o que rendia gargalhadas imediatas. Walter conseguia fazer com que o público risse não só da piada, mas do próprio personagem, da sua postura exageradamente pedante e de sua total desconexão com a realidade. Frase com o verbo, que Deus me perdoe, hospedar. Hospedar da minha bicicleta enverjou. Ao lado de outros ícones como Rolando Lero, Aldemar Vigário e seu boneco, Baltazar da Rocha rapidamente virou um dos preferidos da audiência. A escolinha do professor Raimundo não era apenas um programa de humor. Era um verdadeiro laboratório de personagens que refletiam traços da sociedade brasileira, caricaturando comportamentos, vícios e manias de forma leve, mas muito perspicaz. E Walter Dávila, com sua interpretação precisa, sabia extrair cada nuance desse humor. Sua atuação parecia simples, mas escondia um domínio absoluto do tempo de comédia, o famoso timing, que ele havia aprimorado ao longo de uma vida inteira nos palcos, rádios e telas. O sucesso do personagem foi imediato. Crianças, adultos e idosos esperavam ansiosos o momento em que Baltazar iria se levantar para dar sua lição de sabedoria duvidosa. O Brasil inteiro repetia seus bordões, e sua imagem passou a estampar produtos, ser referenciada em outras produções e ganhar vida própria na cultura popular. Mesmo quem não acompanhava o programa fielmente conhecia aquele senhor de bigode fino, terno alinhado e olhar presunçoso, pronto para dar sua aula semanal. Mas o que muitos não sabiam é que, por trás daquele humor afiado e aparentemente eterno, Walter Dávila já lutava contra o peso do tempo. Enquanto seguia arrancando risos com seu Baltazar da Rocha, o corpo começava a cobrar o preço de anos de dedicação intensa à carreira. Já com idade avançada, problemas de saúde começaram a surgir, mas a paixão pelo palco e pelo público sempre o empurravam adiante. O bastidor começava a se encher de silêncios e de um certo ar de despedida que poucos percebiam. Walter sabia que estava escrevendo os últimos capítulos de sua trajetória, mas fazia questão de que cada cena fosse entregue com a mesma excelência de sempre. Na escolinha, Walter Dávila viveu o seu ápice e, ao mesmo tempo, o prenúncio do fim. Era o auge de uma carreira impecável, e também o prenúncio silencioso de que o espetáculo se aproximava de seu ato final. Nos primeiros dias de abril de 1996, uma notícia discreta começava a circular entre os bastidores da televisão brasileira. Walter Dávila havia sido internado na Clínica Sorocaba, em Botafogo, no Rio de Janeiro. À primeira vista, parecia apenas um caso de pneumonia. Mas por trás daquele diagnóstico, havia algo muito mais grave. Walter já vinha lutando havia algum tempo contra um câncer de próstata, uma batalha que ele escolheu travar em silêncio, longe dos holofotes, como era de seu jeito. O câncer havia se espalhado, atingindo outros órgãos e debilitando seu corpo aos poucos. Mesmo assim, ele evitava demonstrar fraqueza. Nunca reclamava, nunca buscava piedade. Era como se, até no sofrimento, ele fizesse questão de manter a elegância que sempre mostrou no palco. Com a imunidade enfraquecida pelo câncer, a pneumonia se instalou e não cedeu aos tratamentos iniciais. Os médicos fizeram o possível, mas o quadro se agravava dia após dia. O coração de Walter já estava sobrecarregado. E foi justamente o coração, esse órgão que tantas vezes ele fez o público aquecer com seu humor refinado, que não resistiu. Na manhã do dia 19 de abril de 1996, por volta das 10h50, Walter Dávila sofreu uma insuficiência cardíaca. E partiu, em silêncio. Sem escândalos. Sem despedidas públicas. Apenas com a dignidade de quem viveu para fazer os outros sorrirem. Sua partida silenciosa, quase escondida da mídia, é um reflexo fiel da sua personalidade. Um artista que nunca precisou de escândalos para ser lembrado.
E por isso mesmo, continua eterno no coração de quem teve o privilégio de vê-lo em cena. Se você também sente saudade daquela época em que o humor era feito com alma, deixa seu comentário aqui embaixo. Qual era o seu personagem favorito da escolinha? E qual famoso você gostaria de ver no próximo vídeo? Porque aqui, no História dos Famosos, cada memória vale ouro.